Fala pessoal, aqui sou o Brix e hoje com mais um estilo de vídeo diferenciado que não é missão e também não falando de bosses, sim de tops. Eu vou fazer um top 11, os bosses mais difíceis de Effect Top, começando do mais difícil que é fácil e dos mais difíceis dos mais difíceis, e não tudo na minha experiência. Claro, eu vou falar coisas específicas, tipo seus ataques e como é o estilo. Não vou falar estilo de fase, só vou falar seus ataques e o personagem, entendeu? E também o que eu achei jogando essa fase, tipo, vamos dizer, o 11º lugar é o Feliz. Eu gostei, sei lá, a fase dele, só que é muito difícil, mas é fácil de passar quando você passa de novo. Ou aí o primeiro lugar é o Pascal. O Pascal é fácil, que legal, é fácil de passar, só que você demora muito tempo pra passar. E se você for repassar, você não vai conseguir completar a missão. Esse é o tipo de estilo de treinamento que eu quero, ok? Então, obrigado. Em 11º lugar, o boss armado até os dentes, literalmente, o jacaré doido que te espera no final do esgoto e que do nada você anda pelo cadáver dele para chegar. Isso, o Leigator. O Leigator é o boss mais fácil dos difíceis. A única dificuldade dele são seus projéteis e no início dessa fase. No início da fase, começa com um monte de lixo, e esses lixos você tem que destruir com um lança-granada. Só que tá o problema. A explosão da lança-granada, ele, como podemos dizer, te mata e os lixos também. E com a explosão também tem um lixo que também te mata. E para você ganhar uma conquista, você tem que passar isso em menos de 30 segundos. Então, aí tá a dificuldade. E quando você chega no boss, é fácil de passar. É só você ficar num ponto estratégico, bem no meio do corredor, que ele não te acerta com seus projéteis, que eles acertam tudo. Muito projétil que você tem que desviar, mas você consegue. Só a dificuldade está na bazuca que ela te dá. Que como é uma arma secundária, ela precisa carregar e mirar. E quando acerta ele, ela te empurra para trás. Então, se você tiver uma estratégia bem certinha, você consegue ficar no meio. E quando te empurrar para trás, você fica bem no ponto específico, onde não morre. Só que você tem que correr desse ponto específico. Então, se você tiver com a bazuca na mão, você tem que ir pra longe dela e esperar ele, porque ele dá uma mordida e volta. Nessa mordida de volta, ele pode te matar. Então, esse é o boss fácil dos difíceis. Aí vamos pro décimo, que vão piorando cada vez mais se você chega no primeiro lugar. 10º lugar, Avon. Sim, eu estou demorando pra fazer essa parte porque eu não sei o que falar. O Avon é a sala das caldeiras. Isso que determina seu nível. Ele tem uma dificuldade aceitável por início do jogo, mas também uma dificuldade também não aceitável por ser início do jogo. Ele, por ser o jogo que você vai estar mostrando, está demonstrando que ele deveria ser fácil, só que não, os desenvolvedores fizeram difícil para isso. E quando você chega mais para baixo, ele não tem muita dificuldade. É por isso que o Avon dá em 10º lugar no jogo. Porque se você for de novo pro esgoto, você vai conseguir passar de primeira, porque tem um ponto específico onde você não leva dano, igual o Avon não, porque uma barreira leva dano. E é por isso que eu prefiro o Avon. Em 10º lugar, no seu esgoto. Em 9º lugar, sem saída, com Pascal. O Pascal, ele também vai ter, lá na frente ele vai ter uma reviravolta que vocês vão gostar muito. Mas eu botei ele aqui porque o Pascal é o boss que já fala, eu estou tendo rivalidade com você. E por isso ele tá aqui no 9º lugar, ele já tá mostrando essa dificuldade. Ele mostrou essa dificuldade com seus lança-chamas, só que ao mesmo tempo mostrou essa facilidade de ser derrotado. E a gente subestimou, como podemos dizer, a gente fala, a gente vai conseguir passar dele, a gente vai conseguir porque a gente é foda e ele é fácil demais. Só que não, o seu lança-chamas é difícil de passar. Se você quiser ganhar ponto de experiência passando dele, eu prefiro que você passe pelo esgoto do que passe pelo Pascal, que é sem saída, que é muito mais difícil do que o esgoto ou a Avon. O Pascal, ele já é o Pascal. O Pascal, ele já mostra essa dificuldade. Ele já tá no 17, ele é o 17B. Então, ele já tá muito mais acima do que o outro. E já é difícil de passar dele. Agora, o próximo que vai ser
vocês vão se surpreender. O nono lugar é muito difícil. O oitavo. Em oitavo lugar, Laboratório de Monstros. Sim, ele ainda está mais acima que o Pascal, e o Pascal pega ele no final, só que o Laboratório de Monstros é difícil, por ter lasers que giram no sentido horário, bombas e que você não pode chegar muito perto dele. O único jeito de você chegar perto dele é pela frente, matando ele. E ele também sempre vai vir para cima de você, e você sempre tem que recuar o máximo possível, só que se ele se fechar, babou. Também que os níveis deles ficam cada vez mais difíceis que você dar dano dele. Os lasers ficam mais rápidos e as bombas ficam mais fortes. Também ele tem uma segunda versão, só que não está nesse top. Mas é bom sempre ressaltar ela. O laboratório ele, o X em 2, que é a forma dele em escorpião, que é mais perigosa do que laboratório de monstros. Mas eu prefiro botar laboratório de monstros do que a de escorpião, porque a partir de uma parte dos capítulos eu não vou mais acrescentar nenhum. Só o em primeiro lugar, que é mais difícil do que esse. Agora vamos começar com os níveis médios de dificuldade dos difíceis. Em sétimo lugar está o Arma, o do Inquebrável. Isso mesmo, o Arma é o mais fácil dos médios. Mesmo sabendo que muitas pessoas vão falar que ele é difícil só por causa do seu capacete e dos seus espinhos. E quando você quebra o capacete e mais dá dano, mais espinho ele solta. Isso é verdade. Mas ele também é fácil de enfrentar. É só você ficar numa distância segura dele, que o rolamento dele não te acerta, e os espinhos. Quebra o capacete e você consegue. Só que tem um problema. Ele só leva dano na cabeça, no corpo não leva. E é por isso que ele é muito difícil. Mas também é fácil. Então ele não é tão difícil que você não consegue matar ele, tipo, de boa. É legal. Então, vamos pro sexto lugar. Em sexto lugar, Leandro Rock. Eu poderia botar ele em uma posição mais acima dos outros, só que eu acho ele bem mais fácil do que os outros. O Leandro Rock, ele é o primeiro dos 3 militares mais importantes que a gente enfrenta. E por ser um dos primeiros, ele deveria ser nem tão difícil e nem tão fácil. Só que eles cagaram com esse boss. Ele é fácil até um certo ponto, aí depois ele fica muito difícil nessa segunda forma. É por isso que ele tá no sexto lugar. Não por o jeito que é executar a fase, assim pela sua segunda forma, que é insano. Ele tem espinhos, venenos, laser, venenos que te paralisa, e a corrida ainda mais que combinado com veneno é um pulgante. E é por isso que ele está em sexto lugar. Bora pro próximo, que é o quinto, que vão se surpreender. Em quinto lugar, a aranha que todo mundo detesta, a aranha que todo mundo quer pisar, mas ao mesmo tempo não. Isso mesmo, Helga, do Paralisado. Ela está em quinto lugar porque eu acho que ela nem é tão difícil. Entre os 3 bosses, sim, ela é difícil. Mas nesse top 11, ela fica em quinto lugar por simples motivo. Porque a sua primeira fase ela é fácil de passar e por isso que estraga ela. Já a segunda já dá uma melhoradinha. Só que elas poderiam bem botar uma terceira fase nela, que isso ajudaria muito, em vez de só deixar 2, uma fácil e uma quase impossível de passar. Mas tirando isso, ela é bem fácil. A única coisa que deixa ela difícil é a teia de aranha e as aranhazinhas que soltam teia de aranha e te matam se tocar em você. E ainda mais que ela bota uma bola perseguidora que te persegue. Então, juntando isso com a teia de aranha, fica muito difícil de passar ela. Mas, tirando tudo isso, ela é um boss dificinho. E é por isso que ela está no quinto lugar dos médios. Bora pro quarto. E vamos chegar quase na medalha de bronze, prata e ouro. Em quarto lugar, o boss que todo mundo detesta passar. O boss que parece que é muito agitado na fase. Que ele fica batendo em todo lugar e tem serras nas mãos e nos pés. E nas segundas mãos. Isso mesmo, estou falando do peludo, do corte à água. O boss mais difícil que tem. Tá, mentira, ele não é o boss mais difícil que tem. Ele ficou em quarto lugar por um simples motivo. Você pode acertar ele de qualquer maneira. Se botar a mina perseguidora, essa mina aí, você consegue passar por ele só jogando a mina nele. E pronto. Enquanto os seus desvios, você não tem um ponto estratégico como o esgoto, mas ele tem 2 pontos que você consegue passar. E se você usar o deslentador do tempo, que eu acho que é seu nome, você consegue ficar parado e saber quando vai acertar. É por isso que eu botei ele em quarto lugar, porque ele tem muitas formas de passar ele e sem morrer tanto assim. Eu já quase gastei muito de moeda azul. Mais de 3, é claro.
Então bora pro próximos, que são bronze, prata e ouro, que esses são impressionantemente difíceis. Em terceiro lugar, que ganha medalha de bronze, vem Acerte as Luzes. Isso mesmo, o peixe maníaco que joga laser. Esse é bem difícil, porque você não pode bater nele normalmente, você tem que puxar ele para frente. E com as bombas você pode prender o negócio dele com um arpão, uma bolinha que fica na cabeça dele com um arpão. E assim que você prende, você joga ele para os espinhos. Você tem que fazer isso, eu acho que 5 vezes para conseguir matar ele. Ele é bem dificinho, porque quando ele chega na sua segunda forma, os seus raios ficam mais rápidos e ele se mexe mais rápido. Também ele tem a aspiração, que na segunda forma fica mais forte. E ele também tem um ataque que ele acerta vários lasers de monte de momento. E nesse parte você pode tentar acertar ele, porque ele fica mais meio que parado. O arpão nem tá dando, não dá dano dele. A única coisa que dá dano é os espinhos que ficam embaixo. Mas o único jeito de você conseguir puxar ele é clicando na tela várias vezes. Aí assim que você puxa ele, ele leva o dano. Então é isso que ele ficou em terceiro lugar. Porque você não pode acertar ele como os outros chefes normais. Você tem que ficar clicando na tela para puxar ele para frente. E por fim, porque ele tem um monte de lasers. Ele está em terceiro lugar porque os outros são mais difíceis de acertar do que esse. Só pela dificuldade de acertar que ele está aqui. Em segundo lugar, recebendo a medalha de prata, aquele que já foi mencionado lá atrás um pouco por sua dificuldade ser nhé. Mas agora ele vem aqui para frente com sua medalha de prata, é Pascal. Isso mesmo, Pascal, mas não o Pascal normal, Pascal de vingança. Ele, depois de sair do Sem Saída, ele parece que fez um aprimoramento, botando laser na sua mochila jato e nos seus lança-chamas. Mas ele não usa os lança-chamas aqui, porque a dificuldade seria mais alta. E se ele tivesse usado os lança-chamas, ele veria em primeiro lugar. Só que ele vai ficar em segundo. Com isso, os lasers dele podem fazer barreiras que ficam perseguindo o jogador. Também ele solta lasers na área, mas lasers que vão em direções aleatórias. E por fim ele sobe bem para trás e atira laser em toda a área. Ele está aqui por causa da sua dificuldade também de se acertar, como Acerte as Luzes. Só que Acerte as Luzes é mais difícil de acertar, enquanto Pascal é impossível. Porque quando você dá um dano nele, ele vai para trás, depois volta para frente e depois vai para trás e fica lá te dando muito ataque. E a única maneira de você acertar é você desviando de todos os ataques que ele der. E olha que ele joga um atrás do outro, todos os ataques que eu mencionei, um atrás do outro. E na segunda forma, ele fica mais pito ainda do que ele já tá. E é por isso que ele tá aqui em segundo lugar. Em primeiro lugar vai para aquele que eu chorei para passar, tive que ver até tutorial. Em o primeiro lugar vem o que eu acho muito difícil de falar seu nome mais do que sua fase. É o Hans Linderman. Isso mesmo, o Hans Linderman. O experimento, a penúltima fase do jogo. Eu acho ela meio dificinha. Mais dificinha, meia não. Muito difícil. Mais do que o último nível. Que o último nível não é tão difícil assim. É uma broxante o último nível. Mas esse nível já mostra como você vai pensar o que vai ser o final. Porque mano, que nível difícil. Eu cheguei até ele e desisti. E desinstalei o jogo. Porque o nível era muito difícil. Eu pensei que ninguém nunca ia passar. Mas tem esse carinha aí que está passando a gameplay. Ele conseguiu passar. Eu fiquei muito surpreso saber que ele conseguiu passar dele e zerou o jogo nos dois modos, o modo normal e o modo hardcore, que eu acho que é bem mais difícil do que o normal, que eu nunca consegui zerar, é claro. Mas esse jogo chega quase perto de Cuphead, e adivinha, esse jogo foi lançado antes de Cuphead, então esse jogo é mais, como podemos dizer, Cuphead copiou, então processo, mentira, Cuphead não copiou, é só a mesma ideia de boss atrás de boss para você terminar o nível. E obrigado por assistir o vídeo. Passe no canal do Gameplay lá atrás. Também passe no canal de quem fez o thumbnail. Agradeço por tudo e tchau. E aproveitem a top 11, porque foi muito difícil fazer esse vídeo, encontrar os vídeos e as imagens e ainda gravar os áudios. Agradeço e tchau.